Meu nome é Jefferson, né, como vocês pontuaram, tenho meu doutorado e o pós-doutorado em Geografia Humana, com ênfase em Geografia Cultural e Geografia da Religião, pela UERJ, no estado do Rio de Janeiro. Há mais de 10 anos, eu faço parte também como professor pesquisador e o colaborador do NEPEC, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Espaço e Cultura, fundado pela professora Zeni Rosendahl, em 1993, e também do periódico Espaço e Cultura, que ele foi fundado em 1995 e foi a terceira revista a nível mundial a trabalhar com a dimensão espacial da cultura e da religião na geografia. O que eu acho assim interessante nessas lives, né, é que a gente pode realizar uma troca de conhecimento, assim como experiência de vida, profissionais e o principal também a nossa vivência acadêmica, demonstrando assim essa pluralidade temática da ciência brasileira. E assim, ao mesmo tempo, a gente pode demonstrar que mesmo nesses períodos de pandemia, né, com a Covid-19, e até mesmo com esse processo de desmonte das universidades que a gente tem perpassado nos últimos anos, ainda resistimos. Hoje, aqui na nossa live, teremos a participação de dois professores, o professor e doutorando em Geografia, Ivo Francisco Barbosa, e também o professor mestre em Geografia, o Nelson Cortez. Tá? Eu conheço ambos os professores, já não somente pelo viés da pesquisa acadêmica, mas também da vivência no mesmo núcleo de pesquisa e também no campo acadêmico dos estudos de Geografia da Religião e Geografia Cultural. A princípio, né, para muitas pessoas, a abordagem da religião na geografia é vista com uma certa surpresa, até porque a gente está muito mais acostumado a escutar sociologia da religião, filosofia da religião, ciências da religião. Quando a gente fala geografia da religião, para muitos, né, é um campo totalmente diferente. Mas só para vocês terem uma ideia, na academia, em especial aqui no Brasil, o campo de estudos em geografia da religião já tem em torno de 50 anos. Claro, ganhando muito mais ênfase, né, e escopo também a partir da década de 90. E como que, assim, a geografia teria esse interesse, né, em trabalhar com a religião? A geografia em si, ela como ciência, ela possui em seus estudos baseados o quê? Nas ações humanas realizadas na superfície terrestre. E a religião, como um fenômeno cultural, ela acaba vindo a ocorrer nesse espaço, sendo assim também um campo de interesse ao geógrafo, né? E como é que seria em si esse estudo da geografia na religião, né? A geografia, ela vem se preocupando com a análise da dimensão espacial do sagrado em suas múltiplas esferas de interpretações e que são repletas de simbolismos, significados e que é capaz também de realizar transformações espaciais marcantes no tempo e no espaço. Eu destaco aqui para vocês também que essas ações, elas podem ocorrer a partir dos peregrinos, dos devotos, dos religiosos, entre outros, que em muitos casos agem como agentes modeladores do espaço. Essas ações podem ocorrer tanto numa perspectiva física do real, no que diz contexto às formas simbólicas espaciais religiosas, nas igrejas, templos, terreiros, sinagogas, em outros locais de culto também, assim como através do cyberespaço, de uma difusão midiática através da hipermodernidade. Esse último, por sinal, o tema hipermodernidade e religião, foi um dos pontos, né, que eu vim a trabalhar na minha tese de doutorado, traçando as novas práticas e ações de manutenção e domínio dos seus territórios, né, dos ambientes digitais, ou seja, como que as igrejas atualmente, dentro desse contexto da hipermodernidade, um mundo cada vez mais conectado pelas redes sociais, as diferentes maneiras de se poder agora ter esse contato com o sagrado, eu vim sendo destacado ao longo da minha tese de doutorado, especialmente a partir da Igreja Católica, com o movimento de renovação carismática católica. E a gente pode destacar que os estudos no campo da geografia, principalmente no que tange a religião, são plurais, né? E eu fico muito feliz em estar podendo participar aqui com vocês hoje, trazendo um pouco dessa perspectiva do que a gente trabalha com geografia da religião e principalmente também a partir de dois pesquisadores, os quais conheço, tenho grande estima e que fazem pesquisas no campo da geografia maravilhosas. O primeiro, então, seria o professor Ivo, e também o segundo, o professor Nelson. O Ivo, no caso, ele vai trabalhar conosco aqui, apresentando a cidade santuário de Aparecida e a sua espacialidade do turismo religioso. Já o Nelson, ele vai trabalhar um pouco já com desvelar da convivência dos Jambacus, Morus, muçulmanos e missionários protestantes em Camabaçaia, no Guiné-Bissau, tá?
Então, nesse momento, eu vou abrir, então, para o professor Ivo fazer sua abordagem. Após ele, teremos a participação do professor Nelson. Tá ok? Sejam muito bem-vindos. Ivo, está online já? Sim, estou ouvindo. Preparado? Passo a palavra para você, então, meu querido. Tá certo, gente. Vocês me ouvem bem? Tudo bem? Perfeito aqui. Sim, estão me ouvindo bem. Tá certo. Vou colocar a apresentação aqui para vocês verem. Confirme para mim se está tudo bem, tá? Vocês conseguem ver, né? Certo. Pegando aqui agora, Ivo. Tá certo? Tá, então, gente, como o Gerson falou aí, o meu estudo, né, a cidade santuário de Aparecida e essa espacialidade do turismo religioso. E primeiro, gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade, né, que é sempre bom expor um pouco da seu trabalho. Então, agradeço ao CRELIG, né, e ao grupo de estudo do cristianismo Cara Mafra. Este trabalho é uma percepção, né, a partir da geografia da religião, tentando compreender como que é essa espacialização do sagrado e a espacialidade do turismo religioso na cidade santuário de Aparecida. Seguindo, aqui é apenas um mapa locacional. Acredito que boa parte de vocês saibam onde é Aparecida. Os que não saibam podem até se situar aí. Ela está localizada entre o eixo, né, metropolitano de Rio de Janeiro e São Paulo. Isso também favoreceu a própria difusão, né, da fé e da devoção em Nossa Senhora Aparecida. E seguindo, para não me estender muito, eu vou aportar um pouco desse esse aporte, né, teórico-metodológico. A ideia, como eu sei que boa parte não são geógrafos, então não é aprofundar nesses conceitos, mas esses conceitos foram o que vão me propor uma idealização da minha proposta. Então, eu parto do espaço, né, o espaço como um resultado de ações do homem, né, no tempo, e de uma produção que exerce no papel, nessa construção. Então, o espaço, ele para mim, no método científico da geografia, ele é um objeto, e a partir desse objeto, o geógrafo analisa essas conjunções, interações e práticas sociais. Em Aparecida, essa junção, ela ocorre a partir do culto à imagem. Então, eu tenho que o espaço, ele é uma construção no espaço e no tempo. Ele é uma construção, é um trabalho ao longo da sociedade, ao longo do tempo, em volta de relações sociais, conjuntos de usos. Então, toda a construção da ideia da cidade Aparecida é uma construção do tempo. Então, partindo dessa pequena delineada do espaço, né, eu vou usar também uma outra característica desse aporte teórico, que são as dimensões de análise, que a professora... Só um minuto, só. O que mais aqui está conseguindo visualizar a apresentação dele? Está tudo ok para vocês aí? Está aparecendo? Sim, está aparecendo aqui. Ah, perfeito, então. Alguns falaram comigo que não estavam visualizando. Perfeito, Iva, pode continuar. Então, a construção dessa minha proposta, então, a parte também dessas dimensões de análise, que a professora Zena Rosendahl, com seus primeiros trabalhos, né, na geografia da religião, ela propôs uma metodologia, uma forma de interpretar a geografia na religião. Então, nessa dimensão de análise que eu vou fazendo aqui no meu trabalho, haverá a dimensão econômica, a dimensão do lugar, a dimensão política. Essas dimensões, elas conversam, elas não são isoladas, e essa conversação é entre o sagrado e o profano. E, da mesma forma, uma outra proposição que a professora Zena Rosendahl, por exemplo, que é o espaço sagrado, o centro do mundo para a devoção, e a relação que há entre essas interações entre o espaço sagrado e o espaço profano, que está diretamente ou remotamente ou indiretamente vinculado ao espaço profano, espaço sagrado. Isso é apenas para dar uma delineada do que será essa construção da minha proposta. E depois, claro, a gente pode voltar nesse assunto com mais ênfase. Então, como eu analiso o espaço, a geografia, o conceito-chave da geografia é o espaço, né? Então eu faço uma periodização desse espaço da cidade santuária de Aparecida. Eu utilizo de 4 tempos, né? Seria o meu primeiro tempo aqui o espaço sagrado primário, o segundo tempo o espaço sagrado secundário, o terceiro tempo seria o santuário nacional,
E o quarto templo é o Santuário Nacional, mas é um evento específico, uma ação específica do Santuário Nacional, que é a criação desse complexo turístico religioso. Conforme eu for apresentando, vocês vão entender o porquê eu fiz essa separação entre esses tempos, 1717 a 1745, 1117 a 1745 a 46, 1946, e assim por diante. Bom, eu não vou entrar também na história da cidade, que eu imagino que todos conheçam, mas sim, o que é importante aqui, o espaço sagrado primário é onde o sagrado se revelou, onde houve uma manifestação de algo diferente de uma vida cotidiana, de um povoado que era de pescadores. Então, vocês sabem que, ao jogar as redes, os pescadores não tiveram sucesso com a pesca. Depois de 3 tentativas, eles conseguiram. Então, nesse momento, houveram diversos milagres nesse espaço sagrado primário. Então, você teve uma manifestação de algo que era diferente de tudo que é cotidiano. Então, em volta deste espaço sagrado primário, ele rompeu com uma ordem específica e instalou uma nova ordem. A partir desse momento, aquele lugar, ele tornou-se diferente. Este lugar é onde hoje é conhecida como Porto do Itaguaçu. E aqui eu ilustrei apenas os nomes dos 3 pescadores, né? E essa região era conhecida como Vila de Santo Antônio de Guaratinguetá. Bom, toda a devoção, ela ganhou corpo com a própria localização da região. Quando eu mostrei aquele mapinha lá, a ideia era que, quando criou-se uma capela para devoção, essa capela estava localizada numa área que tinha trilhas e caminhos para tropeiros e outros viajantes. Então, isso favoreceu a própria fama da santa, uma relação de boca a boca mesmo, e essa relação de proximidade com Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, fez com que desenvolvesse e aumentasse a demanda da região. Então, só que, ao aumentar essa demanda, eu tive um problema com a própria devoção, uma área paupérrima, próxima à margem do Rio Paraíba do Sul. Então, o culto, ele não se desenvolveu, ele não se expandiu. Então, é necessário um novo lugar para a expansão desse sagrado. Então, é aí que entra o nosso espaço sagrado secundário, que é a Igreja Velha. Esta é a única imagem que se tem dela, em meados de 1743 a 1745. Então, você tem essa mudança, essa migração da imagem para o Morro dos Coqueiros. E, como a professora Zénia Rosendahl ela comenta, as cidades que surgiram com essa função religiosa, elas possuem uma organização espacial que é muito específica delas. Essa organização específica, ela tem uma relação com o sagrado acaba impulsionando essa relação. Só que ela só ocorre com a ação do agente modelador. Na geografia, nós chamamos de agente modelador os que são os agentes sociais, o Lefebvre trabalha com agentes sociais. Então, o agente modelador, numa cidade de função religiosa, é o devoto. Então, o devoto impulsiona esse desenvolvimento. Mas também ele também só ocorre com a ação de outros agentes que são envolvidos, como agentes públicos e privados que doaram, por exemplo, esse terreno para a construção da igreja, desse espaço sagrado secundário. Aqui você tem já essa igreja velha, essa já é a fachada atual, ela passou por várias reformas, uma dessas reformas é o que eu cito aqui, de 1845 a 1885, uma reforma que expandiu, uma vez que esse sagrado ele foi ganhando corpo, ganhando fama, uma demanda muito, muito grande. Você já tinha as primeiras pousadas em Aparecida, mas uma coisa que eu pontuo aqui neste momento da minha fala é que é a primeira vez, de uma forma mais incisiva da Igreja Católica na administração do sagrado. Isso ocorre com a Congregação do Santíssimo Redentor, em 1894. Eles começam a administrar o sagrado, organizar toda a sua estrutura, melhorias do entorno, controle de cofres, a institucionalização das romarias. As romarias eram feitas sem uma organização. Então, a igreja começa
a nortear o controle do sagrado. Ela começa, digamos, a ter um controle do ir e vir. Era muito comum, por exemplo, os devotos pegarem a santa do altar e ao redor da igreja ficarem com cantigas, com rezas, orações, e tanto que na história da santa ela caiu algumas vezes e foi roubada também, né? Então aqui eu já entro no meu terceiro tempo. O meu terceiro tempo é o Santuário Nacional de 1946 a 1998. Então o meu segundo tempo ele termina em 1946, porque é o tempo que ocorre essa construção, o início dessa construção do Santuário Nacional. Como eu falei inicialmente, as cidades de função religiosa, elas se modificam pelo fluxo, pelo agente modelador. E esse agente modelador impulsionou, mais uma vez, uma alteração no espaço sagrado. Aqui, então, nós temos a construção do Santuário Nacional. Em 1946, então, você tem uma ritualização, a primeira missa realizada, o lançamento da pedra fundamental. Então, eu rompo de novo com uma ordem de um lugar e torno aquele lugar específico, particular. Este lugar, então, começa a ser o Santuário Nacional. Mas também, não só pela ação do agente modelador, o devoto, eu tenho uma ação do Estado, tanto na esfera federal e estadual, e se você pegar na história, você tem a ação do Estado federal, no governo de Getúlio Vargas, na ditadura militar, até os dias atuais, um aporte e um auxílio do Estado nessa idealização, né, desse santuário e da padroeira do Brasil. Mas isso também ocorre porque a cidade não comportou tal demanda. Então, o Santuário Nacional é isso, é tentar sanar uma deficiência da municipalidade, mas principalmente impor não uma forma de imposição mesmo, pesada, mas uma segurança na prática devocional e na atividade devocional. Como eu comentei, era muito comum os devotos pegarem a santa e fazerem as práticas religiosas no entorno, sem um controle. Então, com o Santuário Nacional, você começa a delimitar no território religioso toda a prática e a segurança do devoto. Mais um ponto que eu coloquei aqui na apresentação para vocês, é essa comercialização de artigos religiosos. Essa é uma mudança que antes o Santuário Nacional era só voltado para a devoção, agora você tem uma comercialização também de artigos religiosos dentro do Santuário Nacional, nas áreas do subsolo. Isso já é uma diferença, e essa diferença, ela se acentua em 1998, quando o Santuário Nacional instala o Centro de Apoio ao Romeiro. Aqui eu listo apenas a construção, para vocês terem uma ideia deste período, foi de 1946 a 1980. A primeira imagem no canto superior esquerdo, você tem a nave norte com a Torre Brasília, que foi uma doação, né, do governo JK, e uma homenagem à Brasília, na imagem no canto superior, no canto inferior esquerdo ali. Na sua tela você tem já a inauguração da cúpula, a passarela que ligaria o velho ao novo, o espaço sagrado secundário da Igreja Velha ao espaço sagrado agora secundário da Basílica Nova, representando o novo, que é uma representação até do momento atual do Brasil, né, da grandiosidade que a ditadura militar pleiteava. E aqui uma imagem de uma construção mais atual. Aqui um mapa contexto que eu apresento para vocês, apenas para vocês terem uma idealização de onde se situam as igrejas. Não sei se dá para todos verem, mas em vermelho ali você tem a primeira capela, que é no Portaguaçu, o símbolo meio esverdeado é o Santuário Nacional, e o símbolo de uma igrejinha em meio amarelado é onde é a Igreja Velha, onde é a área central de Aparecida, por onde a cidade se espraiou, pela condição da sua característica de relevo e da sua especificidade, né, que é o turismo religioso. E aqui eu entro, então, no meu quarto tempo, para fechar. O porquê eu separei essa parte aqui. Porque, neste momento, eu observei, na minha pesquisa, que o Santuário Nacional ele criou um complexo turístico religioso. Mas o que
há em cada empreendimento e obra do Santuário Nacional. Eu observei que eu poderia analisar a partir dessa categoria de análise e perceber que há uma fluidez nessas obras entre esses diversos perfis. A ideia, então, é que dentro dessas categorias eu tenho peregrino, romeiro e devoto, que são similares. A romaria vem do ato de ir a Roma, né? Mas esses três, eles têm como o primordial a busca ao sagrado, a fé. Eles se deslocam como um turista, um turista religioso, eles se deslocam como qualquer outro, mas o principal é a busca ao sagrado. Eles partilham, então, dessa atribuição do turista, de ir de um lugar a outro, mas estão sempre na busca do sagrado, e numa busca, numa prática, eles partilham a prática do sacrifício. Que o sagrado, no latim, né, no sacrificer, de fazer sagrado, né, é o sacrifício. Então, o meu segundo perfil aqui, para a compreensão, seria o turista religioso. Ele também se desloca como um turista, mas ele há nesse seu deslocamento o fator motivacional religioso. Ele vai a lazer, ele vai para qualquer outra característica, mas também vai pelo fator motivacional religioso. A diferença, segundo o Steele, é que o turista religioso, eu mudo essa relação de sentido que eu tenho com o sagrado. O turista que o devoto tem com o sagrado, o turista religioso ele tem outro. Ele muda para aspectos da vida cotidiana, para artifícios mundanos e consumistas. Então, o turista religioso vai em busca de características que envolvam lazer e prazer. E isso eu vi nesses empreendimentos do santuário. E o turismo é o deslocamento de forma livre e espontânea, é uma atividade econômica. Então, eu teria este limiar entre o peregrino e o turismo, né? Onde quanto mais próximo do sagrado, mais próximo eu estaria desse meu perfil, peregrino, devoto e turista. E numa centralização eu teria o turismo religioso e o turismo, que também, como é numa cidade com característica religiosa, ele é baseado na fé, mas ele está nessa busca desse conhecimento profano. O que vai me diferenciar é a motivação religiosa e todos esses simbolismos e significados que vão envolver a sua caracterização. Por que eu compreendo essa especificidade? Porque o meu sagrado, ele é o centro, e quanto mais próximo eu estou de uma busca ao sagrado, mais próximo estaria desses perfis. O peregrino e o devoto, então, eles estão mais próximos aos sagrados. E o turista mais adjacente, e o turismo religioso nessa centralidade. E aqui no seu lado esquerdo, eu listei esses empreendimentos e obras do Santuário Nacional. Quanto eles estão mais próximos de um perfil específico nesse complexo turístico religioso. Claro que os perfis, eles não ficam necessariamente apenas em um local, eles têm esse trânsito, por isso esse pontilhado desse esquema de especialização, espacialização e interações. Então, aqui eu listo esses empreendimentos. Eu tenho o Centro de Apoio ao Romeiro, que é a imagem da apresentação, né? Ali no fundo, vocês veem um formato de cruz, e acima da imagem você tem o pavilhão de eventos em branco. Então, ele inaugura para o Santuário Nacional um espaço que é nitidamente um controle de ir e vir do devoto. Ele centraliza todas as ações que um devoto, ou um peregrino, um turista religioso, um turista poderia encontrar nas adjacências, seja comida, áreas de lazer, ele encontra no território religioso. E também insere o santuário num circuito mercadológico da fé. Aqui eu listei, por exemplo, um pouco do que há no Centro de Apoio ao Romeiro. Né? Você tem alguns quiosques, né, do Santuário Nacional, que vende alguns bens simbólicos, os bens simbólicos nessa ideia do Pierre Bourdieu. Então, você tem também essa relação de religião, estética e arte na venda desses produtos, é um mercado da fé.
Você tem também, dentro do território religioso do Santuário Nacional, um presépio. Este presépio, ele proporciona um ato devocional, porque a todo momento o devoto se depara com atos bíblicos, com partes do Evangelho, mas também fornece para um turista, ou para um turista religioso, uma característica de lazer. Ele pode muito bem contemplar a Serra da Mantiqueira sob um ponto de vista muito bonito. Você também tem um bondinho aéreo, que está no território religioso. Ele interliga uma outra área do Santuário Nacional, que está fora do território religioso, que é o Morro do Cruzeiro, na imagem aqui do lado esquerdo. Vocês veem um bondinho chegando no Morro do Cruzeiro, e do lado direito a procissão da Via Crucis, né? Da Via Sacra. Só para título de curiosidade, este seria o ponto onde seria construído o Santuário Nacional, mas por N motivos ele foi deixado de lado. Você tem também, dentro do território religioso, esse Memorial da Devoção, que ele é muito icônico, porque na minha pesquisa eu consegui observar todos os perfis dentro deste empreendimento ou obra do santuário, obra pela forma que como o santuário adota o termo obra. Não são empreendimentos, são obras, porque são tijolos que vão construindo a fé, é um processo de evangelização contínua. Então, no Memorial da Devoção Nossa Senhora Aparecida, foi inaugurado o Jubileu dos 300 anos, eu vou ter o Sino Padroeira. O Sino Padroeira vai mostrar toda a história de Aparecida, desde o espaço sagrado primário, passando para o espaço sagrado secundário, o Santuário Nacional, até hoje esse projeto de modernização que você tem no santuário. Você tem também um museu de cera, onde as figuras importantes, figuras políticas, as personalidades artísticas, uma encenação do ato, né, da manifestação do sagrado. Então você tem esse processo de memória, né, para o devoto. Aqui já é outro empreendimento. Aqui eu gosto mesmo de usar a palavra empreendimento, porque ele está fora do território religioso, e foi um espaço que foi refuncionalizado. Era um espaço pertencente a um grupo italiano, era um antigo parque de diversões. Foi um espaço que foi readequado com algumas lojas e alguns hotéis. Tem 2 hotéis hoje, eram previstos 5. Um desses hotéis é o Hotel Rainha do Brasil, que, segundo falam, é o melhor hotel de Aparecida, que pertence ao Santuário Nacional. Mas como ele também é um espaço turístico, que ele envolve essa característica de comercialização, você também tem, em todo o seu trajeto, formas simbólicas e outros símbolos e significados que vão remeter à história de Aparecida. Você tem um obelisco que tem os rostos no obelisco, tem as feições dos padres e bispos que foram importantes na construção do Santuário Nacional. O acesso, por exemplo, ao Hotel da Rainha se faz por 3 pontes. Essas 3 pontes recebem os nomes dos 3 pescadores que jogaram as redes e encontraram a santa. Então, a todo momento, até até você indo a um hotel, você tem esse ato, né, de rememória da santa, né, de toda a história da santa. E o último que eu analiso aqui é o Caminho do Rosário. Esse foi inaugurado recentemente, em 2018. Aqui é apenas um caminho para vocês terem uma ideia. A pessoa sai do Santuário Nacional, atravessa a Avenida Itaguaçu, que dá o nome à região onde foi encontrada a santa. O devoto atravessa esse trajeto, ele vai até a cidade do Romeiro. Da cidade do Romeiro ele tem acesso ao Caminho do Rosário. O Caminho do Rosário, o devoto ele pode ir de trenzinho. Esse trenzinho é uma forma de acessibilidade. Você tem a todo momento no Caminho do Rosário fruta,
plantas de origem da região onde Cristo foi crucificado. Então você tem essa prática também, você tem também plantas silvestres, plantas brasileiras mesmo, mas você também tem um espaço de lazer, mas também um espaço de devoção. Você tem totens no meio do caminho, onde o devoto vai fazendo suas rezas, por exemplo, com os 4 mistérios do Rosário, os gozosos, dolorosos, gloriosos e luminosos. Então, o devoto, no seu ato, ele vai ocupando o espaço, realizando a sua sacralização do lugar, tanto que eu fui no dia da inauguração, os devotos paravam e rezavam. O devoto dava simbolismo e significado ao lugar. Ele deu simbolismo e significado ao lugar. E, por fim, então, o caminho do Rosário, ele retorna ao rito inicial, ao espaço sagrado primário. O fim dele é o Porto de Itaguaçu. Então, isso era o que eu queria apresentar para vocês. É bastante conteúdo. Para tentar demonstrar como ocorreu essa espacialização do sagrado em Aparecida, como está ocorrendo uma espacialidade do turismo religioso e como a geografia, a partir da geografia da religião, tenta compreender esse fenômeno religioso, no caso dessa cidade santuário de Aparecida. Então, gente, espero que tenham conseguido entender aí. Eu fecho por aqui. Obrigado. Ivo, muito obrigado pela sua apresentação. Como sempre, você trazendo diversos elementos importantes da sua pesquisa. Gostaria de destacar aqui, até antes de a gente avançar para o trabalho do Nelson, que o interessante da pesquisa do Ivo é vir trabalhar com as diferentes temporalidades da cidade santuário de Aparecida. O santuário, se a gente observar, ele tem sido campo de estudos e análise, não somente na geografia, mas em outras ciências também. E, nesse sentido, o novo que o Ivo tem trazido na sua pesquisa é trabalhar com essas novas transformações socioespaciais que estão ocorrendo na cidade de Aparecida, através desse turismo religioso, e também das novas ações que estão sendo realizadas pelo santuário também para a manutenção desse espaço sagrado, desse espaço profano. Nesse sentido, até como ele apontou aqui, o peregrino, ele age como agente modelador desse espaço urbano da cidade, que está em constante processo de transformação, em especial para a oferta de serviços e produtos também voltados para esses peregrinos, que é muito comum nessas cidades santuário. A gente percebe em Lourdes, Meca, Fátima também, a gente observa que ao longo do tempo essas cidades vão sofrendo processos de atualizações, de novas dinâmicas espaciais também voltadas a essas transformações de oferecer esses serviços para o peregrino, E no caso da geografia da religião, assim, que ambos, nós trabalhamos com uma perspectiva mais voltada para os estudos rosendalianos, quando o geógrafo tem interesse em estudar religião, ele parte de 2 categorias de análise, que é o sagrado e o profano, aquilo que o Ivo apresentou aqui para vocês. Claro que, quando a gente fala profano, é interessante a gente destacar que o profano não estaria ligado àquilo que é no senso comum da palavra, mas o profano aqui é sendo apresentado como aquilo que está em frente ou ao redor do sagrado. Ou seja, esse profano é o suporte para o sagrado, ou seja, vai ser a área que tem os hotéis, os restaurantes, ou seja, toda aquela oferta de serviços que estão sendo ali apresentados. E, no caso, a partir dessas categorias de análise sagrado e profano, nós trabalhamos com a dimensão política e econômica do lugar, o que o Ivo também aqui veio e apresentou. Na dimensão política, temos o foco também na questão do território, a territorialidade religiosa, ou seja, como que esse agente religioso tem criado ações de manutenção desse espaço. Ele também a gente trabalha também com essa perspectiva que ele falou das hierópolis ou cidades santuários, O que seria uma hierópolis, Elas são cidades que possuem essa predominância do sagrado perante as demais funções, política, econômica, social. Claro que é interessante também destacar, o que ele apresentou aqui também, falando sobre o espaço sagrado principal, o espaço sagrado secundário, é que muitas das vezes uma hierópolis, ela pode surgir, sim, a partir de uma hierofania, ou seja, a manifestação do sagrado, pode ser em objetos, ou, dependendo da religião, em árvores,
né, animais, até mesmo pessoas, ou também a partir de um processo de um ritual de construção. Ou seja, quando você constrói algo que aconteceu em ilo tempore, em períodos passados. Um exemplo disso, por exemplo, é na própria missa, né? Na Igreja Católica, na medida que o padre, por exemplo, levanta a hóstia e faz a consagração no corpo e sangue de Cristo, ele está fazendo uma memória de algo que aconteceu no passado, ou seja, um ritual de construção. E o bacana nisso, aqui no trabalho do Ivo, é buscar compreender, né, como é que se dá essa dinâmica nesse espaço sagrado, desse fenômeno religioso que ele está trabalhando, e como que a cidade vem perpassando por essas diferentes dinâmicas, né? E é até interessante que ele destacou também que, hoje em dia, a Aparecida não só se sobressai na oferta dos serviços e da produção de bens simbólicos religiosos também, mas também de outros bens, né? Muitas pessoas agora, inclusive, falam que, por exemplo, a Aparecida ficou muito conhecida como a Paraguai brasileira, que hoje em dia é muito comum você conseguir encontrar diversos tipos de outros produtos, né, que normalmente você não veria aqui no Brasil, em si, no Paraguai. Então, Ivo, obrigado aí pela sua apresentação. No final, depois do Nelson, a gente abre para algumas perguntas, tá? E vou passar agora para o Nelson poder apresentar. Tá aí, Nelson? Todo mundo me ouve bem aí? Perfeitamente, Nelson. Bem, boa noite a todos. Obrigado aí ao Jefferson. Quero agradecer primeiramente ao Gé, que é Clara Mafra, né, e ao Crevi, que na verdade eu faço em 2018, né, e a pesquisa dados da dissertação, que foi referente aos modos de ser e da própria experiência do missionário protestante em Guiné-Bissau. Eu vou colocar aqui a apresentação e aí eu vou falando em cima dela, ok? Um momentinho. Todo mundo consegue ver aí a apresentação? Alguém pode falar no áudio ou estou sem internet? Tá tudo certinho. Show, vamos lá. Então, esse aí é o título, né? O Desvelar da Convivência de Jilbacos, Morus, Muçulmanos e Missionários Protestantes de Camabaçai. Para começar, né? Essas daí são 4 religiões, né? Exercidas nessa tabanca, em Camabaçai, em Guiné-Bissau, tá? Como eu falei, essa daí foi uma das tabancas que eu visitei em relação a essa pesquisa da dissertação. As características, né, dessa apresentação é o seguinte: primeiro, é vivenciar a experiência dos missionários protestantes com os djambacos, mouros e muçulmanos e como tais relações estão inseridas no âmbito da constituição diária dos lugares. Bem, o local é a tabanca de Camabaçá, em Guiné-Bissau, e esses missionários protestantes que atuam lá, tá, eles são da Agência Missionária Cairós, que é uma agência brasileira localizada em São Paulo, onde, né, diversos missionários de várias denominações no Brasil atuam em diversos países do mundo, né, e em Guiné-Bissau já há essa atuação desde 1997. Basicamente, a dissertação e o trabalho ele ficou pautado em 3 grandes conceitos assim, né, que nós cercamos. O primeiro é o conceito de ser no mundo, baseando-se aí na formulação de Heidegger, né? A gente utilizou esse conceito, né, justamente porque ele compreende o eu, que no caso seria o eu missionário, o outro, né, com quem esses missionários passam a ter relações em um lugar dentro de um conceito. O outro lugar fazem parte dessa estrutura da formulação do conceito de ser no mundo. Bem, e dentro do conceito de ser no mundo, né, um dos fatores que foi analisado foi principalmente os tensionamentos entre esses religiosos, mas não tensionamentos em Guiné-Bissau, né, relacionados basicamente a brigas ou coisa parecida, mas um tensionamento em relação aos modos de ser, ou seja, aos modos de viver
desses religiosos modos, né, no lugar, eles estão contribuindo para dar uma identidade, para fazer só um lembretezinho, né, definir os morus, né, são dois de religiões locais, né, e que existe uma diferença entre elas. Normalmente, né, elas são citadas como a religião animista, né, que seria assim uma espécie, uma forma de definir todas esses tipos de religião locais que atuam em Guiné-Bissau, que acaba sendo, né, de citá-los. Então, basicamente, os Djambacos, eles seriam ligados a essa religião que possui uma predileção para a cura de enfermidades e de outros feitiços. Na verdade, isso se dá através de intermediários entre os homens e Deus, que seriam através dos irãs, né, que são representados ou por antepassados nobres, né, pessoas nobres que viveram nessas tabancas, ou representados por elementos da natureza. Claramente em Guiné-Bissau, sendo esses elementos as árvores. E os moros, né, eles já, digamos assim, são relacionados diretamente a pessoas de etnias ligadas, né, aos muçulmanos, principalmente os fulas, né, e eles também exercem essa prática dessa intermediação entre Deus e os homens através dos irãs. Só que o moro, ele faz isso baseando-se na sabedoria do Alcorão, tá? E por que existem esses intermediários, no caso, esses irãs? Porque dentro da concepção dessas duas religiões, Deus está tão distante dos homens que você não conseguiria fazer, digamos assim, uma oração que chegaria a Deus. Na verdade, teria que ter esses intermediários. Os sacerdotes dentro dessa religião, e dentro da tabanca de Camabaçai, nós também temos o muçulmano, e aí sim o muçulmano no seu, digamos assim, da sua forma mais tradicional, né, daí claramente o Alcorão, e aí realizada pelos muçulmanos, e os protestantes seriam os missionários. Então, todo de Camabaçai, que, na verdade, o que seria? É como se a gente trouxesse para o Brasil como se fosse uma comunidade rural ou uma espécie de aldeia, né? Depois eu vou até colocar no mapa para vocês terem noção de como que ela fica distante, por exemplo, da capital Bissau. Na verdade, ela não existe oficialmente, digamos assim, no mapa lá pelo Google Maps. A gente que acabou fazendo essa localização, né? Então, esse conceito de ser no mundo, na verdade, eu utilizei ele justamente para poder mostrar que não existe uma diferença entre essas religiões em relação a ter, digamos assim, uma religião superior à outra, mas que todos são iguais. E aí é um fato muito curioso, principalmente pelos dias desde 2018 para cá, principalmente dessa coisa, né, digamos, até fundamentalista, principalmente do protestantismo no Brasil, e aí eu sou bem tranquilo em falar isso por ser também, né, um protestante, e em Guiné-Bissau, né, de alguma forma, esses missionários, apesar de virem do Brasil, apesar de virem de igrejas consideradas tradicionais no Brasil, muito rígidas, com suas doutrinas e etc., e seus modos de viver e de ser, né, conseguem conviver de uma forma, digamos assim, respeitosa, graças a essa da vida cotidiana mesmo, né, digamos assim, respeitando as vontades, respeitando as devoções de cada um, diferentemente do que a gente vê, por exemplo, no Brasil. E isso também é um fato considerável em Guiné-Bissau, que é o seguinte: os neopentecostais, por exemplo, mais radicais, em Guiné-Bissau, eles não conseguem sair, por exemplo, de Bissau para essas regiões,
né, para as tabancas para as áreas mais rurais. Por quê? Porque justamente para você conseguir atuar dentro de uma tabanca, você tem que ter autorização do líder. E normalmente esse líder ou é de jabaco, ou é moro, ou é balugueiro, né, ou é o muçulmano tradicional. Então, sem essa autorização, não há atuação. Então, tem que existir, no mínimo, digamos assim, esse respeito e essa forma de tentar, digamos assim, entre aspas, de forma... Nossa análise, ela se baseia nesses tensionamentos de como que você vai conseguir fazer isso, né? E de como é que isso acaba acontecendo aqui, né? Aí, no debate, eu posso até explicar isso um pouquinho melhor em relação ao conceito de ser no mundo, se for o caso. A gente utilizou essa noção de sagrado na dissertação, baseando-se em Mircea Eliade, na professora Zeni Rosendahl, no Rudolf Otto, no Michel Meslan, no Paul Tillich, e na Moema Parente Augel, né? Que é justamente, mas entendendo esse sagrado, né? E aí até aqui pega uma citação do Rudolf Otto, né? Entendendo o sagrado realmente como uma categoria composta, apresentada por componentes racionais e irracionais ao entendimento humano. Então, né, a gente buscou, através da pesquisa, ver através da própria experiência humana, do cotidiano e dessas relações, ver como que esse sagrado, né, ou buscar ver como esse sagrado, ele acaba se manifestando no lugar, né, e como essa manifestação e como essa vivência dá essa identidade desse modo de ser no lugar, ou seja, desse modo de viver no lugar, né, através também dessa questão da fé, né, dessa fé incondicional. E aí, uma coisa bastante curiosa, né, e de destaque, chamou muita atenção, é essa coisa do respeito à fé de cada um nessas tabancas. E aí, aqui, também não está querendo se passar uma imagem, digamos assim, que todos seriam passionais em relação, tipo assim, ninguém tem interesse de converter um ao outro. Não é isso, porque a gente sabe muito bem que esse interesse acaba ocorrendo dentro de cada segmento religioso. Tudo isso, né, você tem essa dignidade. O terceiro para enredar também vem do Heidegger e vem do livro A Fenomenologia da Vida Religiosa, né, que é essa questão da experiência fática da vida religiosa, pegando dois pontos bem claros, que é o ponto da proclamação, e aí principalmente relacionado, né, ao missionário, ou seja, sendo essa proclamação uma forma de exteriorizar a pregação do evangelho para o outro, né? Mas essa pregação do evangelho, ela sendo através da vivência, ou seja, do seu dia a dia, junto a essas pessoas. Correto? Lembrando o seguinte, lembrando que no Camabaçai, por exemplo, a banca que a gente está debatendo aqui, não existe igreja, né? O que existe da missão do Kairos na Tabanca de Camabaçai é uma escola, que é uma das formas que os missionários em Guiné-Bissau, pelo menos, os que atuam pela agência missionária Kairos, conseguiu, como, digamos assim, entre aspas, uma forma de estratégia para conseguir adentrar nesses lugares, né? Já que em Guiné-Bissau a gente tem essa questão da falta de infraestrutura básica, de saneamento básico, de energia elétrica, e principalmente, né, dessa questão da escola. Então, é uma forma do missionário conseguir adentrar esses lugares, né? E junto com essa questão da proclamação, vem também a questão da convivência, que é como eu tinha falado anteriormente, né? Através dessa questão da experiência religiosa, né? Onde se busca, através do princípio religioso, essa coisa do respeito ao outro, né? E aí a gente volta para a importância do mundo do Heidegger, porque dentro desse conceito de ser no mundo, né, uma das formas que constitui esse conceito é a questão do ser com, ou seja, traduzindo aqui, é essa questão de você existir no mundo, tá? Mas necessariamente esse existir
ter a presença do outro, e é junto com o outro que você consegue constituir esse mundo, que seria o mundo compartilhado. Ou seja, esse compartilhamento dessas experiências, não considerando essa experiência como uma assimilação pura do evangelho ou do modo de viver, mas sim dessa coisa de você conseguir, através das pessoas, fazer com que esse lugar venha a ganhar essa identidade, é que faz com que esses acontecimentos, ou seja, com que essa vivência diária venha a apresentar, a mostrar, né, essa forma, digamos assim, você conseguir ter vários, digamos assim, vários representantes ou adeptos de religiões diferentes conseguindo conviver dentro de uma tabanca. Lembrando que essa tabanca de Camabaçai, ela tem aproximadamente 50 pessoas. E conviver, por exemplo, com alguns fenômenos religiosos, como, por exemplo, isso aí eu acabo falando lá na dissertação, né? Por exemplo, uma questão, porque nas tabancas em Guiné-Bissau, na sua grande maioria, não existe cerca separando, por exemplo, as casas. E em Camabaçai existe uma cerca, que eu vou até mostrar aqui na foto, que ela cerca um conjunto, principalmente de quem é de Jambaco ou Moro. Por quê? Porque acredita-se que essa cerca, né, protege as crianças contra espíritos malignos que vão sequestrar essas crianças. E aí que está a questão. Os djabacos e os moros, né, eles acabam falando que aquela cerca ali, os irãs, são os intermediários deles com Deus, protege as crianças, mas que, de uma certa forma, a presença dos muçulmanos que lá moram e dos missionários protestantes reforçam, digamos assim, religiosamente e espiritualmente essa cerca contra esses espíritos ruins, né? Então, na pesquisa, eu busquei principalmente, apesar de existir, lógico, essa coisa atrelada às instituições, mas pesquisar claramente o missionário, né, e suas relações com esses outros, tá? Adeptos de outras religiões, tentando não pensar na estrutura, né, da instituição religiosa que leva esses missionários ao lugar, mas pensar assim na própria vivência cotidiana desses missionários nesses lugares. E aqui tem algumas fotos. Essa aqui é a foto de um panorama que deu para tirar, né, da tabanca de Camabaçai. Essa aqui é a escola da Cairós, né, onde não necessariamente as crianças que aqui estudam têm que ser protestantes ou etc., né, mesmo porque praticamente não tem protestante em Camabaçai. Dentro da sala de aula com as duas professoras ao fundo, né? E aí as crianças, elas estão circulando fora da cerca, mas ao cair da noite elas são proibidas de sair de dentro dessas cercas, né, para não ser pegas por esse espírito que os djabacos e os moros acreditam existir, né? Aqui é uma cena que foi muito emblemática, porque nós temos 3 pessoas aí, que no caso é o Messad, que está aí com a touca, que é um djabaco, né? O Ibrahim, que é o muçulmano, esse daqui são os 2 líderes da aldeia, e o pastor Emerson, né, que é brasileiro, que é o líder da missão Cairós em Guiné-Bissau. Bem, só para fechar a apresentação, para dar tempo do debate, né, um momentinho, deixa eu voltar aqui para a apresentação, eu só vou colocar aqui para vocês o mapa, para vocês terem noção onde fica Camabaçai, tá? Esse aqui, deixa eu só ampliar aqui o mapa. Esse aqui é o mapa de Guiné-Bissau, esse daqui são os pontos que eu visitei em Guiné na pesquisa, são pontos de atuação da missão Cairós. Lembro que aqui a igreja matriz da Cairós, na capital Bissau,
que nesse ponto verdinho é a Tabanca de Camabaçai, tá? Onde foi um dos locais que eu visitei, que é um dos capítulos da dissertação. Então, todos esses locais aqui, nós temos a atuação, né, em Guiné-Bissau. E é basicamente isto aí para dar tempo da gente ter debate. Eu agradeço aí a todos e obrigado. Voltei de novo, gostaria de agradecer ao Nelson, tá, pela sua participação, sua apresentação aqui. O bacana é que o trabalho do Nelson, né, ele apresenta um pouco daquilo que eu estava falando anteriormente, no início da apresentação, sobre essa questão da pluralidade temática, né, dos estudos da religião na geografia. O trabalho dele, né, já está um pouco mais voltado para os estudos da fenomenologia, claro, na ciência geográfica, indo a autores clássicos, né, como Heidegger, nessa perspectiva para trazer esse conceito de ser no mundo, e buscando compreender no seu estudo, né, a convivência entre as diferentes religiões da Tabanca de Camabaçai no Guiné-Bissau, como esse fenômeno vem a contribuir para a construção de uma certa lugaridade. Na apresentação do Ivo, por exemplo, ele já trouxe uma ênfase, né, sobre a questão do conceito de território e territorialidade religiosa na geografia, debatendo sobre essas ações do agente religioso como mediador dos diferentes processos de transformações socioespaciais na cidade de Aparecida. Já o Nelson, ele vem no seu trabalho, né, apresentando o conceito de lugar, a partir, claro, de uma visão da geografia humanista, esse no sentido de ser no mundo, sua relação com o seu lugar, né, o lugar, ou seja, dos nossos elos afetivos, da minha vivência, e como existe de maneira, claro, pacífica, né, entre aspas, como ele bem pontuou, essas inter-relações entre os devotos de diferentes crenças religiosas. E, ao mesmo tempo, ele vai apresentando, né, essas relações entre o devoto e o sagrado no lugar, em Guiné-Bissau, ao mesmo tempo trouxe também quais seriam as relações, né, entre o sagrado, a sua vivência, a sua prática devocional, as diferentes percepções espaciais, né, as convivências. Na geografia, o trabalho de campo, nesse sentido, ganha muita importância, ele acaba sendo muito revelador para nós, geógrafos, né, em especial na compreensão do fenômeno daquilo que a gente está estudando. E no caso do Nelson, né, foi muito interessante no sentido de poder interpretar e compreender essas diferentes ações, essas diferentes práticas religiosas, né, no tempo e no espaço em outro país, né, com uma outra cultura, com uma outra prática de devoção ao sagrado. Então, Nelson, muito obrigado também pela sua apresentação, assim como o Ivo também, que com certeza creio que trouxe contribuições bem positivas aqui para a nossa live, tá? E agora eu repasso aqui para as perguntas. Alguns aqui já destacaram aqui algumas perguntas, tanto para o Ivo quanto para o Nelson também. Não sei se vocês estão lendo aí. A primeira pergunta seria para o Ivo. Assim, Ivo, a Amanda, que está perguntando para você, que quando você fala de uma territorialidade em sua análise, você chegou a abordar a espacialização de outras religiões no entorno da cidade de Aparecida? Ela está destacando essa pergunta dela porque ali próximo ao Rio Paraíba do Sul, né, que é, claro, um dos símbolos, né, da religião católica no Brasil, existe um templo evangélico. Então, ela queria ter esse entendimento, se você chegou a abordar ou não, ou somente realmente a ênfase foi no território religioso da Igreja Católica. A gente vai respondendo assim, tá? Eu vejo aqui uma pergunta. Sim, não cheguei no momento a fazer nenhuma especialização de outras religiões. Se eu responder, então? Sim, a sua... Tá. Então, não cheguei a fazer... Estamos ouvindo, pode falar. Não cheguei a fazer nenhuma abordagem sobre qualquer outra religião que não fosse a católica, e me limitei às ações do Santuário Nacional, o território religioso, a sua limitação, esse processo de espacialização da Igreja Católica em Aparecida. Não foi essa abordagem minha na minha pesquisa. Não, perfeito. Mas, de fato, é observável outras religiões em Aparecida, não é uma cidade só católica. Sim. Há uma crescente de outras religiões em Aparecida, como também há muitos outras vertentes que visitam o santuário.
Por exemplo, eu posso citar o caso da minha pesquisa de campo que eu fiz, um questionário com devotos, onde eu perguntei às religiões das pessoas que frequentavam o Santuário Nacional, eu vi que tinham protestantes, ateus e outras vertentes também. E, por exemplo, alguma das perguntas que eu fiz para esses devotos é o que representava Nossa Senhora para eles, né? Na minha pesquisa. Por exemplo, um ateu me respondeu que ela era mãe, zelosa, protetora. Então, há outras vertentes, mas eu fiquei só na ação do Santuário Nacional e da Igreja Católica Aparecida. Obrigado, Ivo, pela resposta. Amanda, espero que tenha entendido aí certinho. A outra pergunta aqui, deixa eu ver, é do GeoEAD, né, que já seria uma pergunta para o Nelson. Nelson está aqui perguntando de qual identidade do lugar você está tratando, né, a sua abordagem fenomenológica, e de uma identidade do ser no seu próprio mundo, ou, ao mesmo tempo, da perspectiva do Dasein, que vai estar em contato com os outros, né, e ter sua identidade possivelmente alterada. Qual seria a sua perspectiva em relação a essa pergunta? Vocês estão me ouvindo bem? É que, para mim, às vezes, está travando um pouquinho o som de todo mundo. Quem é o GeoEAD? Tem nome? Não sei. Bem, vou responder... Depois que ele perguntar, você pode até perguntar, fica tranquilo. Ah. Pode falar, Nelson. Alessandro. Obrigado, Alexandre. Enganado. Bem, Alexandre, é o seguinte, eu já tinha visto aqui a pergunta, agradeço demais a pergunta. É o seguinte, aqui na pesquisa, eu fui mudando muito a perspectiva, né? Eu saí do Brasil com uma perspectiva, um entendimento. Quando eu cheguei em Guiné-Bissau, fiquei lá 3 meses, esqueci. Nesse contexto da pesquisa, o entendimento mudou bastante. Na verdade, o que acontece? A perspectiva da pesquisa, da abordagem fenomenológica, realmente é essa do Dasein, né, que vai estar em contato com os outros, até mesmo porque nessa estrutura de ser no mundo que eu utilizei na abordagem Guiné-Bissau, ela se baseia naquela questão do próprio de ser no mundo, da gente sempre ser com o outro. Então, realmente tem essa coisa do encontro entre os Daseins, que no caso aqui, dependendo da tradução do Heidegger, né, ou é Dasein, ou é presença, depende de quem traduziu o Ser e Tempo, que é o livro que baliza esse conceito de ser no mundo. Né? Agora, aí a notetria, né, que vai estar em contato com os outros e tem a sua identidade possivelmente alterada. Bem, eu compreendo essa questão da identidade como se fosse o modo de ser, né? Eu substituiria essa palavra de identidade por modo de ser. Olha, sim e não. Por quê? Sim, porque é lógico que se a pessoa ela acaba se convertendo, né, ela acaba tendo seu próprio modo de ser e de viver alterado, nem que seja em relação à questão religiosa. Estou nem falando do modo de viver, tipo assim, no dia a dia na tabanca. Só que o que acontece? O sincretismo religioso em Guiné-Bissau, tanto é que os Djabacos e os Mouros, quando você chega para eles e pergunta, na verdade perguntaram para mim, por mim, porque eu não sabia, realmente eu não conseguia aprender o crioulo direito lá, eles se consideram cristãos. Porque na concepção deles, esse sincretismo ele é tão grande, como eu falei, que eles também se consideram cristãos. Eles só consideram que o modo protestante, né, o modo de ser do missionário protestante, é diferente deles, principalmente pelas experiências religiosas, né? E aí, de novo, boa sua pergunta para reforçar uma fala minha. Quando você tenta quebrar esse modo de ser de uma forma abrupta, e aí, claramente, nós temos lá 2 instituições que buscam fazer isso, e tradicionalmente já fazem isso no Brasil, claramente a Igreja Universal do Reino e a Igreja Mundial, né?
elas não conseguem ser de Bissau, porque quando elas chegam nesses lugares, elas são fortemente repelidas. E aí tem um fato que é curioso, que é o seguinte, só para fechar a pergunta. Por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus e Guiné-Bissau considera esses missionários protestantes como inimigos dela, por aceitarem, tipo assim, por terem uma outra forma, por exemplo, de se chegar às pessoas e de realizar esse evangelismo. Não sei se eu consegui responder tudo, mas é mais ou menos isso aí. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Nelson, pela resposta. Gostaria de passar para a Bruna, né, Bruna? Tu queria fazer uma pergunta? Pode fazer, fica à vontade. Isso, então, ótimas apresentações, amei, gostei muito, várias curiosidades. Eu queria, na verdade, saber, por curiosidade também, que o Nelson falasse um pouco, se o Ivo também puder falar, como é que vocês chegaram nesse campo de pesquisa, né? Super interessantes as pesquisas. No momento que o Ivo começou a falar dos questionários, eu fiquei assim, gente, que incrível, outra pesquisa que sairia daí, né? Perguntando o porquê, né, dessas pessoas chegarem nesses lugares, né? Obviamente deve ter muitos convertidos da Umbanda também, do Candomblé, que frequentam esse espaço, né? E aí a cidade, né, deve ser incrível. Então, só para saber, por curiosidade, como é que vocês chegaram nesse campo de pesquisa. Nelson que está falando, porque o microfone está desligado. Nelson, tá aí? Nelson. Ivo também tá online? Desculpa, Bruno, é porque deu uma travada. Não consegui escutar. Não conseguiu escutar? Então, olha só. Eu acho que para quem estiver travando um pouquinho, fecha a imagem da câmera, que isso ajuda na internet, tá? Que aí não trava. Eu queria saber como você chegou nesse campo de pesquisa. O Ivo acho que ouviu a pergunta. Como é que você chegou, né? Okay. Né, o caminho. Conta o caminho para a gente um pouquinho. Curiosidade só. Posso começar, Nelson? Pode? Bom, eu sou natural de Aparecida. Isso também facilita um pouco também, né? Eu convivi sempre com aquilo, eu tenho também passei por todo o processo de catolicismo, crisma, primeira comunhão, ou seja, eu sou um insider, né? Eu partilhei de tudo isso. Eu vi toda a dinâmica da cidade de Aparecida e sempre me instigou a ação da Igreja Católica em Aparecida. Só para vocês terem uma ideia, a Igreja Católica detém cerca de 70% a 80% do território no município. E conforme eu fui fazendo geografia, algumas coisas começam a vir na sua mente, né? Algumas, principalmente um lado mais crítico, né? É só esse lado da fé? Você começa a se questionar algumas coisas e começa a entender que, sim, o suprarracional é o que interessa para a Igreja Católica. E todas as ações que a Igreja Católica faz em Aparecida são para esse suprarracional, a fé. O capital da Igreja é a fé. E então eu comecei a me questionar sobre isso. E como eu cheguei nesta etapa dessa minha pesquisa, por exemplo, uma pesquisa que eu iniciei no mestrado. No mestrado, particularmente, eu só estudei a produção do espaço urbano. Foi uma produção, sim, tendo a ação da Igreja Católica, mas eu envolvi a análise de outros agentes sociais, como, por exemplo, incorporadores imobiliários, o poder público. E o momento que eu cheguei aqui de uma análise mais voltada para a geografia da religião ocorreu quando eu conheci a Zine Rosendahl. E aí ela me deu uma outra vertente que eu não estava enxergando na minha pesquisa, que é a fé. Como ela é um motor de produção do espaço, que você acaba separando o lado econômico, o lado materialista, histórico, dialético, uma percepção mais cultural, uma percepção mais humana na análise. E foi a partir desses caminhos que você vai tendo, né, e a pesquisa, por exemplo,
O questionário também te proporciona essas questões, né? Ele é fundamental, e foi fundamental na minha pesquisa para eu entender que eu teria que analisar essa transformação espacial, sim, pelo viés, um viés econômico, mas eu teria que ter essa representatividade que tem da Santa, né? Uma representação social muito grande. É um sistema já embutido, né, digamos assim, na nossa sociedade. Isso, por exemplo, eu vi nas entrevistas com pessoas que não partilhavam desta fé. Eu acho que eu entendi, se eu conseguir responder. E tinha uma pergunta sobre quando eu terminaria, né, quando nós terminaríamos a pesquisa, né. A pesquisa tem prazo para terminar agora em março do próximo ano. Só que eu estou tendo alguns problemas que, para terminá-la, não sei se vocês observaram no início da apresentação, eu analiso aquela transformação a partir da dimensão política, dimensão econômica, dimensão do lugar. A dimensão do política atingiu a níveis profundos dentro do Santuário Nacional. Por exemplo, eu tive uma romaria do Lula, a Aparecida, e a ida de Bolsonaro, a Aparecida. Então, a dimensão política não termina. E ela precisa terminar para eu encerrar minha tese de doutorado. Então, espero em março terminá-la. Eu acho que tem mais alguma? Agora o Nelson, né? Pode responder. Agora o Nelson responde, depois eu tenho mais também. Vou responder rapidinho. Bem, na verdade, eu era oriundo do NEPEC também, né? Só que lá no NEPEC eu pesquisava a territorialidade do Mosteiro de São Bento, e aí, com o passar do tempo, né, eu dei um tempinho nas pesquisas, e aí, em 2017, né, isso mesmo, em 2017 para 2018 eu retornei, e aí eu conheci, né, eu retornei aí na igreja, na Igreja Assembleia de Deus do Mutuá, e lá eu conheci o pastor João Araújo, que foi um dos primeiros missionários da Cairós a chegar em Guiné-Bissau em 97, né? Ficou lá na Guerra Civil e tal, e aí ele começou a contar as histórias antes, e já tinha dado uma deixa que eu ia conseguir observar coisas bem diferentes, principalmente dos costumes que se tem por aqui, e que eu sei que você conhece algum deles, né? E aí nasceu essa ideia. Fui para a UF de Campos para fazer essa dissertação, e lá o orientador, que é o professor Antônio Henrique Bernardi, essa forma de fazer geografia da religião, em cima dos estudos da professora Zeni, e só que aí a gente deu essa pitada de fenomenologia, né, de existencialismo na pesquisa, atrelado muito ao grupo de pesquisa que também que é esse GEO.com, que é Geografia e Contemporaneidade, que é associado também à Unicamp, né? E aí a gente teve essa ideia de fazer o campo para Guiné-Bissau, mas de uma pesquisa que ela viesse a fazer esse atravessamento, né, entre a dissertação e a tese, até mesmo para responder a Vanessa. Não, a pesquisa não está concluída. Na verdade, essa parte dos tensionamentos ela vai ser melhor abordada no doutorado, que provavelmente vai ser na Unicamp, né? Já está nesse processo, apesar desse país doido que nós vivemos, né? E entrei no CRELIG em 2018, conhecendo a professora Silvia, mas via a professora Cecília Maris. E, na verdade, isso que eu apresentei hoje é uma continuação do que eu apresentei ano passado no nosso seminário, que nós tivemos na Rural, só que aí era sobre a tabanca de Camabaçai. Hoje a apresentação já foi sobre a tabanca de Sabor Balão. Hoje já foi a tabanca de Camabaçai, que é onde realmente as experiências, né, elas se afloraram mais.
É basicamente isso. Obrigado, Nelson, pela resposta. A próxima pergunta aqui seria para o Ivo. Está sendo feita pelo Átila. Ivo, está online? Escutando? Estou ouvindo. Aqui o Átila está, primeiro, parabenizando você, né, pela pesquisa e apresentação, e está destacando que ele queria saber se a pergunta dele estaria na questão da periodização de que foi realizada para compreender essas mutabilidades no espaço. De que forma ou quais eventos você pontuou para poder redefinir essas questões das práticas socioespaciais? Certo. A primeira periodização que eu fiz foi a do espaço sagrado primário. A minha delimitação delas mesmo foi pela própria transformação espacial. Como era necessário entender como surgiu o fenômeno sagrado, né, a manifestação do sagrado, ela teve um marco, ela teve no tempo e no espaço, ela ocorreu em um lugar onde houve o lugar da devoção ali, que era apenas uma capelinha, numa casinha. A partir teve uma ruptura, que aquele espaço ficou pequeno, e surgiu uma outra característica totalmente diferente de um culto que era de característica familiar, um culto sem regras, sem por exemplo, uma romanização. Era um culto muito familiar, então houve um rompimento. Então eu percebi, ok, aqui muda a minha análise, porque antes era um espaço sagrado primário sem uma institucionalização, e surge um outro espaço onde essa imagem migra, e ele tem um marco também de início, que foi 1745, quando começou a construção do espaço sagrado secundário da Igreja Velha. Então, eu teria esse início de uma segunda periodização. Só que daí eu procurei entender em que momento, então, há uma outra diferenciação. Essa outra diferenciação poderia ser, por exemplo, a vinda da Congregação do Santíssimo Redentor, quando ele institucionaliza a devoção. Ele controla o ir e vir. Só que eu observei, conforme fui pesquisando, que não iria atender a minha proposição fazer um marco nessa divisão, que eu estava analisando a ação da Igreja Católica numa transformação espacial, num sentido mais de materialidade, digamos assim, que é a construção do templo. Então, veio o Santuário Nacional em 1946. Eu entendi que aqui iniciaria minha terceira periodização. A minha quarta periodização, ela também poderia, assim como a segunda, ter iniciado num evento que eu observei, que foi a comercialização de artigos religiosos no Santuário Nacional. Só que, como eu sou natural de Aparecida, eu convivi com toda a transformação, eu observei em Aparecida uma transformação voltada para o turismo religioso. Eu vi que o Santuário Nacional, como um agente modelador, ele exerceu a compra de terrenos e construiu diversas obras, só que eu observei que essas obras que estavam fora do território religioso estavam mais voltadas no sentido mais de consumismo, assim, de um aspecto mais mundano, digamos assim. Daí eu observei que teve um momento, então, que ela iniciou, que houve essa quebra de forma como é a atuação do Santuário Nacional. E essa forma foi com a criação do Centro de Apoio ao Romeiro. Não sei se vocês conhecem, o Centro de Apoio ao Romeiro é um shopping. É um shopping aberto, e o nome dele é Centro de Apoio ao Romeiro. Há vários lotes de lojas. Essas lojas, por exemplo, são vendidas, não sei quanto está mais hoje, mas sim, mais de 100 mil, e você paga uma mensalidade, você adquire a propriedade, mas você ainda paga uma mensalidade de 5 mil reais para mais. Eu observei que havia um sentido muito econômico nesta
na estação do Santuário Nacional ao construir esse Centro de Apoio Romero. Era uma ação muito nítida de que eu via esse lado financeiro aparecendo. Daí me pareceu que, naquele exato momento, ok, eu acho que eu tenho aqui uma priorização. Aqui eu tenho uma nova vertente do Santuário Nacional, que é uma vertente mercadológica. Daí, a partir daí, houve essas outras abordagens, essas outras obras, mas também teve um momento que me definiu mais ainda essa quarta periodização, foi quando eu fiz a entrevista com o Dom Darcy, que era o reitor do Santuário Nacional na minha época do mestrado. Eu perguntei para ele que era o projeto do Centro de Apoio ao Romero, se o Santuário Nacional fazia essas obras pensando do lado econômico, tudo. Daí ele me pontuou que essas obras são processos de evangelização das pessoas através de obras. E toda obra que a gente faça que atenda ao turismo religioso são obras de evangelização. Então, ele acabou me dando a minha periodização, que foi o meu quarto período. Espero que você tenha compreendido como foi essa identificação dessas periodizações de espaço. Na verdade, a pesquisa, você acaba tendo algumas percepções, né, alguns insights, e você vai definindo, né? Eu acho que é tudo perto disso o que eu poderia responder para você. Obrigado, Ivo, pela resposta. Eu vou passar agora para a Vanessa, tadinha, ela está querendo perguntar já aqui. Pode falar, Vanessa, sua pergunta. Oi, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Boa noite a todos, né? Meu nome é Vanessa, eu sou do programa de pós-graduação em Sociologia Política. Mentira! Eu defendi a minha tese recentemente, então eu acabei eu saí do programa, né? Mas sabe como que é? O programa não sai ainda de mim. Mas, enfim, na verdade, a pergunta, ela está mais como o Ivo já até começou a responder na outra pergunta, por isso que eu perguntei se as pesquisas estavam concluídas. Porque esse ciclo, né, de debates que a gente está propondo, além de apresentar, né, o pós-graduação em tela, além de apresentar as pesquisas, eu acho que é interessante falar sobre o pesquisador em si, né? Então, a minha pergunta vai um pouquinho sobre isso, no momento que a gente está passando. Eu queria saber como que o isolamento social, como que a pandemia do Covid, ele tem impactado nas pesquisas de vocês, porque como você falou, Ivo, a sua pesquisa ainda está em andamento. Então, obviamente, isso pode ter impactado alguma coisa, ou, né? E o Nelson, a mesma coisa, que ele começou a falar sobre a questão né, de conseguir ou não, ou sabe-se Deus quando que vão começar o doutorado, né, vai começar as inscrições novamente, né, e realmente começar as aulas, né, na pós-graduação de modo geral. Na verdade, é só isso. Eu queria parabenizar a mesa, ao debatedor aí, vocês também, que as pesquisas de vocês são extremamente, muito interessantes. Eu fiquei aqui atenta a tudo. Muito obrigada, tá? Obrigado, Vanessa, pela sua contribuição. Passei para o Ivo e para o Nelson. Quem responde? Eu, Ivo? Pode ser você, já falou já aí, responde aí. Vou responder aqui. Por mim, eu queria ouvir os dois. Não, vou responder o Ivo também. Só destacando aqui a presença, agora que eu fui ver, da professora Márcia, tá, da UFMT. Prazer, professora. Né, que deu algumas dicas aí, principalmente em relação à fotografia, que era um problema na minha qualificação, foi consertada, né, de ser. Bem, Vanessa, é o seguinte, a minha pesquisa, ela sempre viveu três momentos, tipo assim, eu fui no centro de treinamento da Kairos para tentar entender essa lógica do missionário, e aí teve esse contato que eu tenho diário com o pessoal em Guiné-Bissau, né, e teve o campo. E aí eu entendi que no campo, mas isso aí é uma coisa mais à frente que está na dissertação. O isolamento da população é uma fase de transição, porque, na verdade, eu não parei de pesquisar,
eu defendi, né, a dissertação, e aí eu continuo com a pesquisa, ela afeta um pouco, principalmente a questão do Diamantino, que é o meu contato, que é guineense, que é o meu contato lá em Guiné-Bissau, porque ele acaba não tendo essa, digamos assim, não consegue circular legal o país. Também da Covid, sobre a Covid em Guiné-Bissau. Então, tipo assim, nesse momento, o campo em si, ela não afetou tanto, né? Afeta nesse processo da seleção. Né? Mas isso aí é um caso à parte. Não sei se eu consegui te responder, né? Ivo? Oi, então, olha, para falar a verdade, ela só afetou no momento em que eu estou produzindo textos e a professora Zenir Rosendahl, ela não gosta de ler textos no computador. Então, eu teria o hábito de imprimi-los e dar em mãos para ela. Isso, então, nós estamos tendo uma certa dificuldade de contato com a sua orientação, né? E, de fato, a pandemia afeta isso. Agora, quanto, por exemplo, a relações de pesquisa de campo, eu estou praticamente com a pesquisa de campo terminada. Desde que não ocorra nenhum evento político, que é muito possível que ocorra um evento político, e que a Igreja Católica atue. E já até respondeu, deu uma notícia esses dias que a Igreja Católica Santuário Nacional quer reabrir as missas em Aparecida, ou seja, acaba vindo mais um evento político para você analisar, e isso acaba te complicando. Mas, em si, não houve, por enquanto, nenhum problema tão efetivo. São pequenos problemas pontuais que está dando para resolvê-los na medida do possível, né? Ivo, obrigado pela sua resposta, perdão. Vanessa, até interessante a conotação que você fez, porque ambos responderam, né? Na minha perspectiva, já que eu trabalho com as religiões e as novas práticas de devoção ao sagrado através do cyberespaço e das mídias, a situação que está ocorrendo hoje, por exemplo, com a questão da Covid-19, tem sido um campo, para mim, favorecedor. Porque, normalmente, aquilo que eu já estava pesquisando antes, com o contexto da hipermodernidade, ganhou mais força ainda, né? Com essa inserção mais profunda das religiões, em especial da Igreja Católica Apostólica Romana, nas mídias sociais e no cyberespaço também. E, gente, antes de poder finalizar, eu gostaria só de destacar aqui a última pergunta, que foi do Alexandro, que ele estava justamente para você, Iva, a pergunta, tá? Ele queria fazer uma inquirição sobre a questão da profanidade do lugar, ou profano do lugar. Como que surge essa classificação entre o profano, sendo as estruturas que você apontou, e o sagrado que está ao redor, ou vice-versa? Certo, tá. Então, eu uso, particularmente na minha pesquisa, a definição de sagrado, eu uso o Mircea Eliade, né, o sociólogo romeno lá. E eu entendo, a partir da leitura dele, que a definição do sagrado ali, aquela manifestação do sagrado seria o meu centro do mundo, assim ele entende, né, que há um centro do mundo onde o sagrado é revelado, e tudo que tiver ao seu redor, que não envolva um comportamento que diferencia de outro lugar, que diferencia de um habitual, é o profano. Para você ter uma ideia, isso foi uma pesquisa de campo que eu fiz com a professora Zenir Rosendahl, tentando identificar o que seria o espaço sagrado dentro do Santuário Nacional. Não sei se você conhece o Santuário Nacional, há o altar central, e há uma delimitação com correntes, e por exemplo, num dia a gente acompanhando a pesquisa, tirou-se a corrente, as pessoas continuaram respeitando aquela delimitação que parece invisível. Mas o porquê que houve aquele respeito com aquele local? Né? Os devotos, por exemplo, que estavam ali não cruzaram essa limitação. Que havia uma santa no centro do altar. Havia um sagrado muito bem definido ali,
e o devoto respeitava. Quando aquele sagrado migra, ele saiu do altar e foi, por exemplo, para o nicho do santuário, onde ela fica, o comportamento ao seu redor, ele modificou. As pessoas começaram a se separar, respeitando uma imposição que o poder do sagrado impõe. E agora, por exemplo, analisando um espaço sagrado, um espaço profano diretamente vinculado. Então, eu teria no centro da igreja um espaço sagrado, e conforme eu vou me afastando do sagrado da imagem, eu vou tendo espaços profanos, porque o espaço sagrado só há um. E ali é o centro do mundo para o devoto. Conforme eu vou afastando, eu vou tendo espaços profanos, porque tudo que não for espaço sagrado será profano, de acordo com a idealização de Messias Eliade. O profano é o contrário do que é sagrado. Então, por exemplo, o bondinho aéreo que eu apresentei, aquela entrada do bondinho aéreo, o redor ali da igreja, por exemplo, você tem o profano, porque o sagrado não está presente, mas ele está diretamente vinculado ao sagrado, que é a imagem. E conforme eu afasto do território religioso do Santuário Nacional, para quem conhece Santuário Nacional é todo murado. A murada representa o território religioso. Conforme eu afasto daquele território religioso, eu tenho uma outra classificação que a gente usa para entender, que é o espaço profano, indiretamente vinculado. Por exemplo, as lojas comerciais, todas elas estão indiretamente vinculadas ao sagrado. Por exemplo, eu tenho na minha pesquisa esse esquema. E nessa mesma pesquisa minha, eu apresento, por exemplo, o que seria o espaço profano remotamente vinculado. Aí eu estendo o sagrado como centro do mundo, estando no Santuário Nacional, e, por exemplo, a área de hotéis que circundam esses espaços, eles estão remotamente vinculados ao sagrado, porque é o sagrado que faz com que eles existam, por assim dizer. Acho que era essa a pergunta. Algo mais sobre isso aí? Perfeito, Ivo. Agradeço aí pela sua resposta. O Alexandre acabou de destacar ali, obrigado. Eu gostaria de agradecer, tá, a participação de todos vocês que estão aqui conosco nesse período da live. Agradeço muito ao grupo aqui, agradeço muito a Bruna também pelo auxílio que tem feito aqui para conosco. Gostaria de agradecer também a presença ilustre aqui também da professora Márcia aqui conosco, tá? Ela é da Universidade Federal de Mato Grosso e faz parte do grupo de pesquisa em História do Pensamento Geográfico e Epistemologia da Geografia da Universidade Federal do Mato Grosso. Tem excelentes pesquisas e contribuições também no campo da geografia humanista. E, gente, muito obrigado. Então, assim, eu coloquei aqui no bate-papo com vocês alguns links da revista Espaço Cultura, coloquei também uma pesquisa de um artigo que o Ivo fez. O Nelson, a partir de sábado, vai estar com o material pronto dele da dissertação, então, quem tiver interesse também pode entrar em contato com ele. Para aqueles que têm interesse também em estudar um pouco mais o campo da religião a partir do cyberespaço, a partir das mídias, que é a ênfase que eu dou nos meus estudos, eu compartilhei com vocês também um artigo que eu publiquei na PUC Rio Verde de São Paulo, tá? Já coloquei lá e também disponibilizei o meu e-mail. Assim, quem tiver mais interesse nessa abordagem nesse campo da geografia da religião, pode entrar em contato com a gente, com certeza será algo muito bacana a gente poder fazer essa troca, né, entre os grupos, fazer essa troca entre as pesquisas, fazer essa troca entre as ciências. E só Alexandre, para poder findar também, essa questão que o Ivo falou, bem interessante do espaço sagrado, do espaço profano, não fazendo um merchan, mas divulgando, tem um livro lançado em 2015, chamado Canção Nova e as Peregrinações Pós-Modernas, tá? Nesse livro, que eu trabalhei com a Aerópolis de Cachoeira Paulista, falando da renovação carismática, por exemplo, eu apresento bem também essas questões de espaço sagrado e espaço profano. Então, caso você tenha interesse também em aprofundar um pouco essa temática, você fala comigo, tá ok? Bruna, passo para você então, tá? Gente, então, obrigada, Jefferson, obrigada a todos. Ivo e Nelson, parabéns pelas apresentações, muito bom. Quem tiver interesse também em conhecer o CRELIG,
Eu botei o link aqui no chat e o link do grupo de estudos do cristianismo, tá? Até o mês de julho, a gente vai ter eventos toda semana, tá bem? Muito obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. Obrigado a todos. Um abraço. Tchau, queridos. Prazer. Grande abraço para todos. Obrigado, gente. Abraço, boa noite.